Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, atuador do Abismo, e quero falar sobre Orion Drake, que é o herói da Trilogia Tormenta, em especial os livros O Crânio Corvo e O Terceiro Deus. E isso aqui é uma análise aprofundada do personagem. Eu já falei do livro O Crânio Corvo em outro vídeo, e dessa vez eu vou falar especificamente do herói desse livro. Então, se você tem interesse por leitura, é uma forma interessante de você olhar assim, um outro aspecto mais focado da narrativa. E também, se você quer também contar suas histórias, quer escrever também o seu livro, tem a forma de você melhorar a sua escrita ao analisar um herói que já está consagrado na cultura pop e também usar esses detalhes quando você quiser criar também as suas histórias. Então, confere até o final desse vídeo, e se você gostar do conteúdo, dá o like, se inscreve e ativa o sininho e também compartilha na rede social, tá bom? E, a propósito, eu tô com um livro aqui. Esse livro aqui é um livro de RPG do Tormenta, porque o livro tá ali na estante, me deu maior preguiça de pegar. Esse livro que tá na mão já, o Orion Drake, é esse cara aqui, dessa ilustração. Então, começando falando justamente da aparência dele. Eu descrevo o Orion Drake com uma palavra, uma cor, que é cinza. O Caldela dá bastante foco em como ele é um cara, literalmente, em todos os aspectos cinzento. Ele tem o olho cinza, ele tem o cabelo e a barba cinza, e ele veste uma armadura cinza, sabe? Então, esse é um aspecto que diz muito sobre ele. O Caldela é muito bom em fazer esse diálogo entre o visual e o comportamental, né? E a narrativa. Então, o Orion Drake é essencialmente um cara cinzento. Ele é mais velho do que a maioria dos heróis, né? Ele tem um histórico sempre de ser um herói tardio, sabe? Ele demorou muito. Ele é um cavaleiro que demorou muito para ser sagrado cavaleiro. Eu vou falar um pouco disso quando eu falo do histórico dele. Mas ele, assim, já adulto, ainda era um escudeiro, por exemplo, sabe? Então, ele tem essa questão de tudo para ele demorou muito para acontecer, e as conquistas dele sempre foram lentas e constantes, e ele sempre teve mais mérito do que o que ele é reconhecido, no caso, sabe? Então, isso fisicamente se manifesta nele sendo um cara cinza. Ele não usa adereço, ele não usa uma capa pomposa, sabe? Ele não gosta de usar armadura de cerimonial, sabe? Que é armadura de enfeite. Ele é um cara mega prático, e isso se manifesta de todas as formas ao longo da narrativa. Em comportamento, ele é um cara que é um cavaleiro, que ele é justo, ele é corajoso, ele é piedoso, ele é humilde, ele é altruísta e ele é chato, sabe? O Caldela, ele defende os heróis turrões, os heróis meio chatões, sabe? E o argumento do Caldela, que é muito válido, é que justamente ele cria esse tipo de herói para fazer contraste com outros personagens que vão ser mais bufônicos, né? Vão ser mais coloridos, vão ser mais carismáticos. E o Caldela tem essa questão de trazer um personagem que não é exatamente carismático, sabe? Então, é fácil gostar do Orion Drake, sinceramente. Ele é um cara que você vai gostar dele, porque ele é um cara que quer ajudar os outros, ele é um cara cheio de virtudes, mas ele também é muito intransigente também, sabe? E ele também não perde tempo dele. Então tem até uma cena bem interessante que ele vai falar com um criminoso, e o criminoso fica pagando de inocente, e ele, tipo, você vai apodrecer na masmorra. E se levanta, sabe? E aí um criminoso se manca que ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum daquele jeito. Ele, não, espera aí. Aí eles conversam, e aí eles chegam em um termo comum, sabe? Então tu vê, ele dá uma chance pro rapaz, mas quando ele sente que o rapaz não vai aproveitar essa chance dele, e vai até mesmo, talvez, ser injusto com ele, ser desonesto com ele, é fim de papo pra ele, sabe? Então é um cara muito reto. A retidão é outro termo, assim, que define muito o Orion Drake. Então ele é bem interessante, tá? Ele é um herói que seria um herói típico, mas a vida dele não favoreceu ele nada, e ele agora também tá aí enfrentando um monte de conflito, sabe? E quando na verdade ele deveria estar se aposentando. Ele não chega a ser velho, ele tem acho que menos de 40 anos, mas ele aparenta ser bem mais velho do que ele é, sabe? Também é típico dessa constante preocupação dele, desse constante esforço dele, sabe? Sobre a motivação dele, como eu tava falando, né, que agora tá encarando um monte de coisa, ele é dividido
entre duas coisas. O livro mostra, assim, quando apresenta o histórico dele, que é o próximo tópico, mas que ele sempre se dividiu entre o dever dele e a busca pessoal dele, tá? E o livro, o Crânio Corvo e o Terceiro Deus, só ferra mais ele ainda, apresentando mais responsabilidades e mais deveres para ele. Então, em resumo, ele tem o dever dele com a Ordem da Luz, que é o Cavaleiro, ele tem a esposa, e ele vai ser pai, né, que é a Vanessa Drake, e o filho dele, que tá vindo aí, sabe? Então, ele tem que também cumprir, né, os deveres dele de marido e pai, mas ele também busca o Cavaleiro Risonho, que é o pai dele, né? Então ele tem uma busca pelo pai dele, que é o responsável de tudo de ruim que aconteceu na vida dele, sabe? Que ele não conhece. Então, ora ele tá buscando o pai dele, ora ele tá cumprindo os deveres dele com a Ordem da Luz, e agora, na verdade, é quando a Ordem da Luz pede para ele, mais uma vez, uma missão muito maior. Deixa eu botar isso aqui. Agora, no primeiro livro, né, a Ordem da Luz pediu para ele uma missão muito acima de tudo que ele tinha feito até então, sabe? E aí tem essa questão, cara, sabe? É muita coisa para pessoa só. Ele tem que fazer uma escolha, ele tem que fazer sacrifícios em virtude dessa escolha dele, sabe? E a história vai dando um pouco disso, dessas escolhas, né? E o caminho que o mundo segue por conta disso tudo. E em relação ao histórico dele, ele é um filho de uma nobre desonrada. Então ele tem berço de ouro, ele não passou necessidade, mas a mãe dele engravidou do Cavaleiro Risonho sem casar, sabe? E veio o Oron Drake. E isso foi a ruína da família dele. Então, assim, ao mesmo tempo, o caminho para ele foi a Ordem da Luz, foi ser um cavaleiro, mas ele não tem terras, por exemplo, sabe? Que ele não herdou nada da mãe dele. No começo da história, pelo menos. Então, ele... Por isso, inclusive, que ele não era sagrado cavaleiro. Ele continuava sendo um escudeiro sempre. Porque a Ordem da Luz ficava favorecendo outros cavaleiros, sabe? Outros nobres. Favorecia quem tinha dinheiro, favorecia quem tinha um patrimônio. Favorecia, assim, uma politicagem, um jogo de interesses, sabe? E como ninguém ganhava nada sagrado de cavaleiro, foi ficando pra depois, eternamente, sabe? Então ele continua sendo assim, um cara extremamente humilde, que ele também não quer ter uma bandeira, ele não quer ter terras, ele quer cumprir o dever dele, sabe? Mas ele não tem prestígio, e o livro vai também trazendo essas questões dele, né? Basicamente agora ele precisa ir atrás do pai dele, para meio que honrar a mãe dele, né? Meio que também fazer justiça, porque o pai dele desonrou uma dama, e ele cresceu nesse reino muito tradicionalista também, sabe? Então é uma forma meio vingança e meio justiça que ele busca também. Mas, como sempre, o Oron Drake tem outras várias questões, sabe? Antes de buscar a real ambição dele. E isso que o livro acaba se desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Eu acho que o Caldela fez um trabalho muito bom, inclusive, que essas questões todas da Rainha da Luz, do casamento, do filho, do Cavaleiro Risonho, da missão que ele ganha, o Caldela realmente consegue desenvolver isso tudo. São livros de um tanto grandes, né? Também não é à toa que ele consegue desenvolver isso tudo. Mas ele não se perde. Seria muito fácil se perder com tanta motivação, né? Com tanto histórico num personagem só, sabe? Muita coisa para fazer, mas ele consegue costurar a narrativa de forma interessante. E o diferencial do personagem é o fato dele ser um cara mais velho e emburrado. A princípio ele não tem assim nenhuma assinatura, sabe? O excesso de simplicidade, na verdade, é a assinatura dele. Mas ele acaba... Ele é o cara certo, mas que não... Ele deveria ser o cara certo, mas ele não é, sabe? Então, por exemplo, quando a missão que é dada a ele é dada porque o líder, né, da Ordem da Luz, ele escolhe o melhor cavaleiro de todos para ter a maior missão de todas, sabe? E aí o cara usou totalmente o mérito, né? Quem tem mais mérito, quem vai cumprir essa missão melhor é esse cara. Ele não tem terra, ele não tem renome, ele não tem nada, mas ele é o cara certo para a missão, sabe? Mesmo sem ser ninguém. Então, mas esse momento chega para ele quando ele já está casado, com um filho para chegar,
Vanessa tá grávida nessa história, sabe? Ele já é um cara emburrado, ele não é um cara carismático, ele não faz questão de ser carismático, mas ele ganha essa missão, sabe? Que ele é o cara certo. Então a gente tem pessoas que são assim na nossa vida, talvez alguns de nós sejam assim, sabe? Eu vejo um pouquinho do meu irmão é esse cara, que é um tanto resmungão também, que é um cara que ele faz questão de ser eficiente e não de ser simpático, sabe? Lembra também um pouco o Rick, do Rick e Morty, só que o Rick é um cara que ele é mega divertido e sarcástico e malvado, né? O Aaron Drake seria o oposto total disso. É um cara nada sarcástico, é um cara nada divertido, é um cara nada malvado, sabe? Mas é uma questão dessa. O Rick é o cara que é o cara ideal, só que não. A forma cavaleirística disso é o Aaron Drake, né? É um herói ideal, mas que tá velho, né? Já deveria ter se aposentado já, né? A grande aventura dele começa quando ele deveria estar aposentado, pendurando a espada e criando o filho dele, sabe? E aí que começa a aventura dele. Então, assim, sinceramente, meus parabéns pro Caldela por criar um cara que tinha tudo pra ser um herói mega tedioso, mas que consegue ser divertido do jeitão dele e consegue contar uma história tão interessante, tão fascinante, mesmo com esse herói com atributos que a gente não vê por aí. A gente sempre vê, os heróis sempre são jovens e carismáticos, né? Sempre estão ali motivando e cativando pessoas, sabe? E o Caldela soube trazer um cara que tem muitas qualidades, mas não tem as principais que a gente vê por aí. E tem, pelo contrário, onde ele devia ter qualidades de um herói, de um líder, é quando ele peca, que ele não tem tato nenhum para esse tipo de coisa. Ele é um cara que é eficiente, ele é simplesmente eficiente e que não tem vocação para ser um grande líder de um grupo de heróis, mas acaba sendo, né? E consegue ser divertido, mesmo sendo um turrão, mesmo sendo emburrado, mesmo sendo um cara chato de galocha. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, dá o joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeos sobre escrita criativa, mercado editorial e cultura pop, todo dia de 2020. Então, até amanhã.